Stranger Things nunca foi só sobre o mundo invertido. Sempre foi sobre o que acontece dentro das pessoas quando elas são colocadas sob pressão, medo, perda, culpa, amor, identidade. A Bíblia trata desses temas há milhares de anos e talvez seja por isso que essa série conversa tanto com a nossa alma. Hoje, não vamos analisar poderes ou monstros. Vamos olhar para pessoas reais, com dores reais, e entender o que a Bíblia nos ensina através de cada personalidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço de antemão que deixe seu like, comente abaixo qual personagem de Stranger Things mais se identifica e a parte do vídeo, certo? Mike é o personagem que cresceu rápido demais. Desde a primeira temporada, ele assume uma posição que nunca pediu: ser o ponto de equilíbrio do grupo. Ele pode ser impulsivo, emocional, às vezes imaturo, mas nunca ausente. Mike permanece quando todos recuam. Ele lidera porque sente profundamente. E isso tem um custo. O que aprendemos com Mike em 3 lições. O primeiro é que a liderança nasce do compromisso e não do controle. O amor verdadeiro envolve risco emocional. Terceiro, quem ama inevitavelmente se expõe. Em 1 Coríntios 16, versículo 14 diz: tudo o que fizerem, façam com amor. E João 10, 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse versículo fala exclusivamente de Jesus. Porém, abordo aqui ressaltando de entrega e liderança de Mike na obra. Eleven já nasceu sendo destinada a ser uma criança que cresceu sem escolha. Desde cedo, é moldada pela dor, pelo abuso emocional e pela ideia de que só tem valor se for útil. Sabemos que pessoas já sofreram e sofrem com isso hoje em dia. A Eleven só retrata a realidade. O pior de tudo nisso é que ela não sabe quem é, só sabe o que pode fazer. Isso ecoa a realidade de muitas pessoas que cresceram ouvindo: você só é amado se performar. O que sabemos que não é verdade, que o valor de uma pessoa não consiste em sua performance, mas em sua essência. Porém, se não conhecer essa essência, de nada adianta. Então, se você tiver que amar e valorizar alguém, faça isso sem ela mostrar uma performance para você. O amor é puro e genuíno. Nele não há nenhum tipo de interesse maldoso. O que aprendemos com Eleven em 3 lições. Primeiro, que o trauma não define identidade. Segundo, que o valor não vem da utilidade. Terceiro, que a cura é um processo, não um evento. Aqui vão 3 bases bíblicas para entender de forma simples. Em Jeremias 1:5 diz: antes de eu te formar no ventre eu te conheci. Se tem crise de identidade e não sabe quem é, Deus disse que te conhece antes de te formar no ventre. Conheça Ele que você também conhecerá quem é e a essência que você perdeu e que pode achá-la novamente. Em Romanos 8:15 diz: vocês não receberam espírito de escravidão. A falta de identidade não é sinônimo de covardia. É justamente pela falta de identidade que precisamos buscar o sentido de uma em nossa vida. Ela está apenas em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como eu falei os 2 versículos acima. Conhecendo a Cristo e estando nele, você deixa de ser quem era, tendo aquilo que mais procurou. Sendo forte e corajoso, achou uma identidade, um propósito. É necessário sacrificar coisas da vida para alcançar algo novo. E essa hora é agora. Dustin é frequentemente subestimado dentro da obra e até fora também em alguns casos. Tirando isso, ele é o mais emocionalmente saudável do grupo. E sabe por quê? Porque ele escuta, pede ajuda quando precisa e, com toda a humildade, admite quando não sabe. A sua alegria é algo contagiante e confortante para nós e para os seus amigos. Mas não devemos ver a alegria de Dustin como uma fuga, e sim como resistência. O que aprendemos com Dustin em 3 lições. Primeiro,
que a humildade é inteligência aplicada. Segundo, que a alegria pode ser um ato espiritual. Terceiro, que saber rir também salva. 3 versículos que complementaram o exemplo de lições aprendidas com Dustin. Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio. Em Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E em Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor. Na vida real, Dustin nos ensina que não precisamos endurecer para sobreviver. O Lucas é o mais racional do grupo, sendo importante em muitos momentos. Ele ama o seu grupo, mas não se deixa levar por emoção cega como outros fazem. Ele é aquele personagem que questiona, observa e protege, mesmo quando isso o coloca em conflito. Essa característica é muito importante, que por ele ser pé no chão, ele não discorda das coisas por querer ser chato, mas para proteger e entregar a maior solução de forma lógica e racional para seus amigos. Vemos nele uma coragem, uma força que deixa ele como o guerreiro que fica na linha de frente pelo grupo. Ele é aquele famoso braço direito do líder, que questiona suas ideias, analisa tudo, os riscos que podem aparecer e monta uma situação mais favorável dentro da realidade para aqueles que são importantes para ele. Lucas pode lidar com situações complicadas, mas que ao lidar com elas, que eu sempre possa amar e proteger. O que aprendemos com Lucas em 3 lições. Primeiro, que questionar não é falta de fé. Segundo, que proteger exige decisões difíceis. Terceiro, amor também é prudência. Em Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o perigo e se esconde, ensinando sobre a importância da sabedoria e da previsão para evitar problemas. Em 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinem tudo. Instrui os cristãos a examinarem tudo ou julgarem, porem à prova, reterem o que é bom e se afastarem de toda forma de mal, sendo um chamado ao discernimento espiritual e à santificação para a vinda de Cristo. E em Mateus 10:16 diz: sejam simples como pombas e prudentes como serpentes. Ser astuto como uma serpente não quer dizer ser esperto ou enganador. Significa ser atento e prudente, exatamente como Lucas se comporta na série. Max aprendeu desde cedo a se proteger do mundo. Crescendo em uma família meio conturbada, isso contribuiu para que ela também se fechasse. Mas quando se permite sentir, vemos alguém ferido tentando sobreviver. Max aprende a sobreviver sozinha. Ela cria barreiras, porque amar, para ela, sempre custou caro. Vemos que o luto a isola durante uma temporada inteira e que a culpa a paralisou. O que aprendemos com Max em 3 lições. Primeiro, é que o fechamento emocional é proteção aprendida. Segundo, que a culpa não resolvida adoece. Terceiro, que a cura começa quando se permite sentir. Em Salmo 147:3 diz: ele cura os de coração quebrado e cuida das suas feridas. Max nos ensina que nem todo afastamento é orgulho às vezes, é apenas uma dor não tratada. Na vida real, isso nos chama a olhar com mais empatia para quem parece distante. Will Byers é o primeiro a desaparecer, mas talvez seja o último a ser realmente compreendido. Desde o início da série, ele carrega algo que os outros personagens não carregam da mesma forma: o peso de ter sido marcado pelo medo muito cedo. Enquanto os outros enfrentam perigos, Will vive dentro deles. Ele passa dias preso no mundo invertido, isolado, com medo constante, lutando para sobreviver sozinho. Esse tipo de experiência não termina quando o corpo volta, ela continua na mente, nas emoções, na forma de enxergar o mundo. Will retorna, mas nunca volta completamente ao que era antes. Ele sente frio quando ninguém sente. Ele percebe ameaças antes de todos.
Ele carrega uma conexão com o mal que ninguém mais entende. E aqui está um ponto muito importante. Will não se torna agressivo, violento ou endurecido por causa disso. Ele se torna mais silencioso. Isso reflete uma verdade profunda sobre muitas pessoas sensíveis. Elas não gritam a dor, elas a carregam. Will representa quem passou por experiências traumáticas cedo demais. Quem foi forçado a amadurecer emocionalmente antes do tempo. Quem aprendeu a sobreviver em silêncio. A Bíblia reconhece esse tipo de dor em Salmos 34:18, que diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Will não é fraco por sentir demais. Ele sente porque sobreviveu. Em um grupo cheio de personalidades fortes, Will parece deslocado. Enquanto os outros crescem, se apaixonam, seguem em frente, ele permanece conectado à infância, às memórias, ao que foi perdido. Isso não é atraso, é luto. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Melhor é o paciente do que o guerreiro. Provérbios 16:32. Will nos ensina que nem todos amadurecem da mesma forma. Algumas pessoas amadurecem sentindo, não endurecendo. Will Byers nos lembra que Deus não se revela apenas na força, mas na perseverança silenciosa. Que alguns dos corações mais fortes são aqueles que continuam batendo, mesmo depois de terem sido quebrados. Stranger Things nos lembra que o maior campo de batalha não é sobrenatural, é emocional e espiritual. E a Bíblia sempre deixou claro: o que vence o mundo não é poder, é amor.